A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é Lawane Cavalcante, que é engenheira agrônoma e coordenadora de portfólio da Biotrop. O tema da nossa entrevista: prejuízos das lagartas à produtividade e à rentabilidade da soja e do milho. Lawane, seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Tudo ótimo, Vicente. Um prazer gigante estar aqui com vocês. Obrigado desde já pela oportunidade de deixar aqui o nosso recado para o nosso amado cliente, o produtor rural, que está enfrentando diversos desafios durante o período de safra, que a gente está dando tchau, já bem dizer, e o período agora da segunda safra que a gente está iniciando. Nós estamos nesse período de transição agora, né? Muita gente no processo de colher e plantar, outros às vezes não chegou o momento ainda porque estão atrasados, né? Mas vamos torcer para que o produtor rural tenha uma boa safra, tanto de soja quanto de milho, né, Lawane? Exatamente. Torcer para que a colheita seja farta e que o próximo plantio seja muito prolífago e que a gente tenha aí diversas culturas no campo, com a possibilidade de boas colheitas também, a partir ali de abril, maio, que é quando a gente inicia as novas colheitas da segunda safra. Muito bem, a gente sabe que plantar no Brasil não é para amador, é para os bons, né? Porque nós temos muitos desafios aqui no Brasil. E um deles são as lagartas, as pragas, né? Não só as lagartas, mas uma série de desafios que o produtor tem. E isso tem muito a ver com o clima. Como é que o clima brasileiro favorece a multiplicação de lagartas ao longo da safra? Agora, Vicente, em 2026, nós estamos iniciando um período de fenômeno Laninha, que é bem conhecido por duas características principais. Esse atraso das chuvas que a gente identificou desde o finalzinho ali de 2025, é por isso que você até trouxe na sua fala anterior, alguns produtores estão atrasados, plantaram a soja um pouquinho depois, por isso que alguns ainda não colheram, estão ali chegando na fase final. Então, duas características principais do fenômeno Laninha é o atraso das chuvas ou baixo índice pluviométrico e altas temperaturas, que isso o Brasil todo deve estar sentindo de perto e de uma forma ali mais expressiva as regiões do Cerrado brasileiro. A gente pode considerar aqui os estados do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso do Sul, Goiás, que eu sei que vocês estão aí no Goiás e é uma das regiões que sofre bastante, e o Oeste Baiano. A região do Oeste Baiano também vai sofrer esse clima com um calor mais intenso e um volume de chuva que chega um pouquinho mais tarde. Ele tem chegado agora para a gente. Lawane, por que a lagarta do cartucho é considerada uma das pragas mais agressivas? Porque ela tem um potencial de consumo de área foliar gigantesco, Vicente. Então, já vou até adiantar um pouquinho aqui da minha fala e falar do dano desse algo, dessa praga. A lagarta do cartucho, ela tem um hábito de ser muito rápida, de se movimentar muito rápido na lavoura, aliado a um hábito folífago, que o que quer dizer isso? Ela consegue se alimentar de diversas culturas diferentes. Então, eu sempre tenho uma fonte verde. Eu sempre tenho uma oportunidade dessa lagarta estar sobrevivendo no cenário de cultivo que nós temos no Brasil. Então, ela consegue sobreviver e se alimentar bem da soja, que a gente está dizendo adeus, do milho, que ela é uma das pragas chaves do milho, até carrega o nome comum de lagarta do cartucho, porque de fato ela dizima o cartucho. Ela inicia a alimentação dela ali nos ponteiros e vai consumindo toda a área foliar do cartucho, assim como do milho,
assim como, desculpa, do algodão e de outras culturas de HE também, que ela acaba ali deixando o seu dano de consumo de área foliar. O que que o produtor vai ver lá no campo, Vicente? A folha devastada, no aspecto de renda. Ela come todos os espaços ali internervais das culturas, causando como se fosse buracos mesmo da alimentação dela nas folhas. Isso na soja, no milho, no algodão, no feijão, em diferentes cultivos. Esses danos causados por essas lagartas, eles são ocasionados nos diversos estágios fenológicos das plantas? Em diferentes estágios fenológicos. Aí, algumas culturas vão ter uma característica de sofrer esse dano mais no estágio vegetativo, que é quando ela encontra ali um perfil de área foliar gigante, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, soja e algodão, durante o período vegetativo, ela vai ter quase que folha jovem o tempo todo. Então, seria ali o filé mignon para as lagartas. É o melhor alimento que ela poderia ter. E em outras culturas, como no caso o algodão, ela vai se alimentar da estrutura reprodutiva, que são as maçãs também jovens, mas ela se alimenta dessa estrutura reprodutiva e que vai ter um impacto direto na produtividade final do algodoeiro. Deixa eu ver se eu entendi então. Porque a planta precisa das folhas para fazer a fotossíntese. À medida que essas lagartas comem as folhas e elas diminuem, é menos fotossíntese. Isso para a planta é muito ruim, é isso? Exatamente, Vicente. Então, se a gente recordar um pouquinho lá da fisiologia de plantas, das aulas que a gente teve lá na faculdade, a planta precisa fazer a fotossíntese para receber energia. Então, é através da luz que ela recebe do sol, que ela vai sintetizar isso fisiologicamente, converter em energia, para aí sim ter a produção de grão, que é o que vai resultar na nossa produtividade final das culturas que a gente está conversando. Então, se eu não tenho bombeamento de energia do ATP, que a gente chama nas plantas, eu não tenho fonte de energia para a produção de milho, algodão, feijão, soja, qualquer uma das culturas que a Spodoptera frugiperda, que é o nosso alvo aqui, é uma praga extremamente polífaga, pode estar se alimentando ali, promovendo esse dano de redução da área foliar, redução da fotossíntese. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Vicente, que está lá no Mato Grosso, que a gente estava falando do Vicente e você está me chamando de Vicente desde o início. Não, não, não. É uma honra ser chamado de Vicente, porque o Vicente é um amigão meu. Um abraço para ele lá no Mato Grosso. Já tive a oportunidade de estar com ele. Inclusive, já estivemos juntos aí na Biotrop, na BioOrac, não é? Nós já tivemos isso, já tivemos aí 2 vezes. E é um lugar maravilhoso, né? Eu acho esse lugar que você trabalha, inclusive o visual do lugar é muito bonito, né? Sim, a gente estava até comentando que eu estou aqui de frente a um lago muito bonito e de frente aqui às nossas plantações de experimento. Bem ao meu lado aqui esquerdo, a gente tem uma área de milho que possivelmente está em transição. E a sua pergunta anterior foi, Paola, em qual estágio fenológico as lagartas vão atacar as culturas? Isso. O milho que eu estou vendo aqui ao meu lado, ele está em período de transição dos estádios vegetativos para o reprodutivo. Então, ele está chegando à fase final do ataque da Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho, e está entrando no período onde a lagarta da espiga começa a deixar o seu dano, que é a Helicoverpa armigera, que é um dos cases de sucesso para o controle biológico no Brasil. Foi ela e o desafio do manejo dela que trouxe, como por exemplo a Biotrop, uma empresa líder no segmento de biológicos, para o patamar onde nós estamos hoje. É graças aos desafios que o agricultor tem e que nós vestimos a camisa do agricultor e que tentamos ajudar ele da melhor forma possível, que hoje o controle biológico tem se difundido no Brasil e tem ajudado cada vez mais agricultores a vencer os desafios, como é o caso da lagarta da espiga, a Helicoverpa armigera. Bacana, e daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais da Biotrop, que é uma empresa brasileira, uma empresa nacional, que hoje pertence a um grupo europeu, mas que orgulhosamente nasceu no Brasil, né? Exatamente. A nossa origem e as nossas raízes estão bem estabelecidas no solo brasileiro.
Pois é, e eu tenho o Antônio Zen, ele tem uma promessa comigo, viu? E toda vez eu cobro dele essa promessa. É uma brincadeira que a gente fez. Na primeira entrevista coletiva que nós tivemos com ele, eu fui fazer a pergunta, ele falou, como é que é seu nome? Eu falei, Divino. Ele falou, eu vou criar um produto chamado Biodivino. Aí eu brinquei com ele, né? Eu falei, eu quero os royalties. E ele olhou para mim, né? E falou assim, a gente sempre paga os royalties. Eu, Beijo, Bia. eu brinco com ele que é a minha aposentadoria, viu, Lauane? E que tem essas interações. O Zen é ali uma das pessoas que eu admiro demais e que deixou um histórico de história mesmo no agro e Aham. com um reporte grande para biológicos, que com certeza mudou a vida de nós, segunda geração, que está vindo aqui trabalhar e entregar todo o seu investimento na cadeia ali dos biológicos. Então, eu tenho uma admiração enorme pelo Zen, porque ele foi um dos primeiros. Ele que colocou a sementinha do biológico na cabeça de muita gente e que deixou o seu legado aqui para que a gente pudesse seguir um caminho mais fácil a partir do primeiro, né? Quem abre as portas sempre tem o caminho mais difícil a ser Aham. derrubado, né? A muralha a ser derrubado. Para nós, a gente acredita que cada vez vai ser mais fácil colocar um pouquinho do que o biológico é, do que ele agrega nas plantações, na defesa de planta, em qualquer um dos segmentos que o agricultor precise de auxílio no seu desafio aí temporal das culturas. Eu brinco, eu falo que o Zen é um jovem com uma mente de 20 e poucos anos, em termos de energia, de produtividade, num corpo de 70 e poucos anos. Então, é incrível, é incrível. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. O Zen, já vamos deixar um abraço para o Zen também, né? Para toda a turma da Biotrópica, eu gosto muito. A gente estava falando das lagartas, estávamos falando do milho, você contou para mim que está olhando, está vendo o milho aí. Quais sinais visuais o produtor deve observar para identificar as infestações, assim, lá no estágio inicial? A chave do sucesso aqui é o monitoramento, Pio. Hum. Então, o produtor precisa de fato, se não ele, o agrônomo responsável ou de confiança, precisa estar no campo. É lá no campo que a gente vai conseguir identificar da melhor forma possível os danos das diferentes pragas. Então, no caso da lagarta, é muito visual. Ao produtor entrar na lavoura, ele já vai ver como se fosse um rendilhamento nas folhas, isso na soja, e se for no milho, a lagarta do cartucho, de fato, ela vai dizimar as folhas do cartucho. Então é como se fosse buracos. O produtor pode identificar como buracos ali nas folhas das diferentes plantações e pode gerar um alerta. Ó, aqui pode ter uma das espécies que a gente está falando aqui ou outras espécies de lagarta. Lauane, mesmo após o controle, altas populações de lagartas ainda podem comprometer o potencial produtivo das plantas? Ainda podem, se eu mesmo fazendo o controle divino, se eu ainda tiver uma alta infestação, se eu perder ali aquele manejo no estágio inicial da praga, quando a lagarta inicia a sua entrada ali na lavoura de soja, milho, algodão, feijão, eu ainda continuo tendo, né, uma alta infestação e essa alta infestação, vou aproveitar o histórico final agora da soja. Na soja, a gente pode ter perdas ali em produtividade na casa de 30%, segundo a Embrapa, né? Embrapa Soja, que está em Londrina, que faz esse reporte para a gente, enquanto redução e perdas do manejo ali, do mau manejo das lagartas. E quando eu vou para a cultura do milho, já que a gente olhou para o dano dela e sabe que o dano está direcionado ao ápice de crescimento da cultura, esse dano é ainda maior, essa redução é ainda maior em produtividade. Então, no caso do milho, 40% de redução da produtividade final do grão. Realmente é um problema muito grande, é um prejuízo muito grande. E uma das preocupações é a questão da resistência à transgenia, que tem se tornado
a baixa dessa resistência tem se tornado um problema crescente no manejo dessas pragas, né, Lauane? Exato, Divino. Então, eh, nós aqui no Brasil estamos muito adeptos a trabalhar com a transgenia, que leva, né, os diferentes cristais ou toxinas CRI ou VIP, já comumente difundidos no Brasil e fora também, para a cultura do milho, que é uma das que mais sofrem ali com essa redução da performance da transgenia. Então, nós temos visto isso há pelo menos 3 a 5 anos, que essa tecnologia tem reduzido a sua eficiência em campo, porque eu tenho ali um cruzamento de lagartas que não estão recebendo mais, tem um tipo de toxina. Então, conforme eu tenho um cruzamento de lagartas suscetíveis, elas vão se tornando suscetíveis àquele cristal que está ali com uma única função: fazer o manejo das lagartas que estão se alimentando da área foliar com o cristal. Então, essa perda leva ali com que a transgenia, de fato, performe menos em campo. Então, híbridos que tinham ali na casa de 70% a 80% do controle das lagartas, hoje entregam em torno de 30% de controle. Lauane, nós temos, talvez até por uma questão cultural, né? O produtor rural ele não faz uma rotação de moléculas como ele deveria fazer. Como é que essa falta de rotação de moléculas contribui para essa seleção de populações resistentes de lagartas? É quase que a mesma questão anterior, Divino. Então, eu estou fazendo ali e vou colocar uma situação. Uma aplicação de uma mesma molécula. Sempre que eu entro na lavoura e vejo lagartas, eu faço uma aplicação de um mesmo produto. Sempre o mesmo produto. Conforme o tempo vai passando, a lagarta ela é muito adaptada, ela estava no universo há muito mais tempo que nós, então ela aprendeu a conviver com o cenário do clima, que a gente já falou, e com o cenário também de algumas moléculas químicas. Então ela aprendeu a se alimentar e não converter mais aquela toxina em toxina letal. Então, conforme o produtor faz a mesma aplicação de mesma molécula, eu vou tendo cruzamento de novo, da mesma forma que eu falei da transgenia, aqui eu tenho de novo cruzamento de lagartas ou mariposas aqui no caso, que é a fase adulta, ambas suscetíveis e que vão gerar filhos suscetíveis novamente. Então, quanto menos o produtor adotar a mesma molécula química ou o mesmo produto químico, mais ele vai reduzir aí essa baixa eficácia que a gente encontra das moléculas, né, de baixa rotação e também da transgenia. Então, se o produtor adotar o manejo com refúgio, deixar uma área de milho convencional ali na bordadura da área que ele já tem, ele vai favorecer com que a gente mantenha essa tecnologia performando bem e contribuindo ali para o manejo integrado de pragas. Desde o início, nós estamos falando a palavra lagarta no plural. Então, estamos falando de lagartas. Quais são as principais espécies de lagartas? Então, se a gente olhar para os cultivos que nós temos de agora em diante, né, Divino, nós estamos nessa transição, como a gente já falou, e agora nós iniciamos um período muito forte da cultura do milho, que vai ter 2 espécies de lagartas principais, que é a Spodoptera frugiperda ou lagarta do cartucho, que está bem concentrada ali no período inicial vegetativo, e a lagarta da espiga, que vai atacar ali a partir do período reprodutivo da cultura do milho. Essas são as 2 principais que têm ocorrência ali na cultura do milho. Quando eu vou ali para outros cultivos como o algodão, uma das lagartas, e aí eu vou focar bastante no cultivo do algodão, que tem gerado ali maiores prejuízos, tem sido a Spodoptera frugiperda também. Embora ela carregue até o nome ali de lagarta do cartucho, ela é uma praga extremamente polífaga que deixa um prejuízo muito grande também na cultura do algodão. Como é que essa combinação de controle químico e de controle biológico pode ajudar a reduzir essa pressão dessa seleção de lagartas? Quando eu faço a interação de mais de uma metodologia de controle,
aqui a gente está falando sobre o controle químico, mais o biológico, eu tenho diferentes sítios de ação sendo ali direcionados na lagarta e ocasionando a morte nas lagartas. Vou dar um exemplo. Se eu estiver usando um produto químico que tem efeito neurológico nas lagartas ou nas mariposas e associar a um biológico que tem efeito de contato e injeção, eu tenho 3 possibilidades diferentes de levar essa lagarta à morte ou de controlar essa lagarta. Então, é dessa forma que o manejo integrado, mais de uma ferramenta, pode auxiliar o nosso agricultor a ter ali o manejo mais eficaz possível dessa praga que está resultando a 40% de redução da produção do milho. Os erros no manejo, eles de alguma forma, eles podem diminuir a eficácia, mesmo fazendo ali o trabalho com o químico e o biológico juntos, se não houver um bom manejo, essa eficácia pode ser comprometida, né? Exato. Então, a gente já destacou 2 erros aqui que ocorreu com uma crescente nos últimos anos, mas que é importante o nosso agricultor conhecer e ressaltar essa informação para ele. Então, um dos erros muito forte foi não adotar as áreas de refúgio nas áreas de transgenias. Então, para o agricultor que optar por um híbrido de milho que tem a tecnologia BT, deixar ali uma área de refúgio é muito importante. No caso do produtor adepto às moléculas químicas, se ligar com a rotação de moléculas. Então, fiz hoje uma aplicação para o manejo de lagartas com um produto, rotacionar o ingrediente ativo e o sítio de ação desse ingrediente ativo para a próxima aplicação. Seriam ali uma das 2 práticas que vão, com certeza, ajudar o agricultor, isso aliado a boas práticas de tecnologia de aplicação. Também é importante que o produtor tenha ali um cuidado de colocar esse produto no alvo, seja ele o cartucho, seja ele a maçã, no caso do algodão, seja ele as folhas, no caso da soja. Então, olhar para as práticas de tecnologia de aplicação, para um pulverizador bem calibrado e direcionado para o alvo, também é um ponto ali que pode causar um diferencial em eficácia de controle significativo para o nosso agricultor. Eu gosto sempre de uma coisa bem didática, assim, bem explicadinho, para que o produtor não fique com dúvidas. Então, só para confirmar tudo isso que você já disse aí, qual é o papel do manejo integrado de pragas no controle eficiente das lagartas? Excelente, é bom mesmo que a gente saia daqui com menor quantidade de dúvidas possíveis. Então, a primeira missão do manejo integrado de pragas é fazer um bom monitoramento. A base do manejo integrado é conhecer o alvo que eu estou controlando e controlar muito bem ele. Então, primeiro passo, identificar a espécie de lagarta que está ocasionando aquele dano com monitoramento. E o segundo passo, adotar mais de uma estratégia, para que eu possa ter ali 3 formas diferentes, 4 formas diferentes de controlar essa lagarta. Adotando manejo varietal, que a gente falou aqui da transgenia, manejo químico e o manejo biológico, que tem se tornado ali a chave de sucesso para o manejo de lagartas e outras pragas. Ó, só para a gente finalizar, reforçar então, você já deu um tanto de dica, né? Já falou um tanto de coisa que eu acho que é super importante para o produtor. Que tal deixar mais uma orientação prática para que ele possa reduzir essas perdas, tanto na soja quanto no milho e até mesmo no algodão? Então, eu convido o nosso amado cliente que está nos assistindo, o nosso querido agricultor, a conhecer um pouco mais das soluções biológicas da Biotrop. Como o nosso foco aqui é falar de lagartas e do manejo eficiente das lagartas, eu vou trazer o BioBrev Full, que é o nosso bioinseticida lagarticida. Ele contempla 3 micro-organismos diferentes, 2 BTs que já são muito conhecidos pelos agricultores e o terceiro é um Brevibacillus, que esse é mais diferente, mas que a gente tem aqui essa composição para que o agricultor consiga controlar as lagartas através da ingestão. Então, são 16 diferentes toxinas para matar essa lagarta de dentro para fora e através também do contato. E esse é um diferencial muito grande desse produto, vindo do Brevibacillus, que é controlar através da quitinase, de fora para dentro.
Então, o conselho que eu deixo aqui para o nosso agricultor é entrar em contato com o nosso Biotim. Nós temos aí mais de 300 agrônomos a nível de Brasil, com um único intuito, que é atender o amado cliente e trazer o desafio do amado cliente como um desafio Biotrop também. Então, consultar o nosso Biotim, conhecer o BioBreves Full, e o que eu mais posso desejar para o nosso agricultor é que ele tenha uma excelente colheita agora do período de safra e um excelente plantio agora para o período de segunda safra, e que conte com as soluções biológicas da Biotrop e naturais para esse próximo desafio que o produtor tem de encarar de agora em diante. Lawane, você é uma simpatia de pessoa, muito obrigado pelas informações que você trouxe, desse jeito facinho que você tem de falar, eu adoro, porque o produtor entende bem dessa forma. Muito obrigado, deixa aí meu abraço para o Zé, meu abraço para o Jonas, para toda a equipe da Biotrop, muito obrigado, e que o nosso produtor possa ter muito sucesso nessa safra. Um abraço para você, obrigado. Outro, Divina, obrigado pelo espaço, um prazer estar aqui com você. Forte abraço. Eu conversei com a Lawane Cavalcante, engenheira agrônoma e coordenadora de portfólio da Biotrop, e o tema da nossa entrevista foi prejuízos das lagartas à produtividade e à rentabilidade da soja e do milho. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com muita gente, deixe comentários aí pra gente e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.